Olá, amigos. Meu nome é Geisa, eu estou aqui no canal da Zaira. Hoje nós vamos começar com um aspecto novo aqui, tá? Eu já tinha avisado e isso foi uma missão que me deram e é um pouco complicado para mim, tá? Porque eu acho que eu não sou uma pessoa que tem esse conhecimento todo para quem me deu essa missão. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou procurando saber mais, entendendo as coisas. Normalmente eu sou uma pessoa curiosa e gosto de obter respostas, né? E a única religião, a minha criação foi no catolicismo. Meu pai era um bandista, eu gostava muito desde criança, mas eu só vim a ser bandista depois dos meus 35 anos. E eu sou uma estudiosa do espiritismo, né? Linha de Allan Kardec, e nós vamos conversar. Isso aqui é uma conversa, tá? Não é palestra, não é nada. É uma conversa que nós vamos ter. Nos comentários vocês podem fazer perguntas ou mesmo dar algum adendo no que eu estou falando, tá? Eu estou aberta sempre a coisas construtivas, tá? Então o nome aqui desse novo aspecto do canal é da Zaira, porque nós temos os oráculos, temos os cursos, e agora nós vamos ter esse outro aspecto, que é espiritualidade, fé e aprendizado. Por que eu falo em aprendizado? Eu falo em aprendizado porque a gente tem que estar sempre aprendendo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, nós estamos sempre em aprendizado durante a nossa vida inteira. Quem não aproveitou essas oportunidades de aprendizado, o que a gente vai fazer? Paciência, né? Então, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que nós tenhamos de procurar saber mais um pouquinho, tirar nossas dúvidas e crescer um pouco, tanto espiritualmente como intelectualmente, tá? Então, vamos lá. O que eu vou falar primeiro? Eu estou aqui com o meu computador, com meus tópicos, porque eu sou uma pessoa que se perde. Se eu não tiver os tópicos todos na minha frente, eu vou falando de outras coisas que era lá no final. Então, eu botei uma ordem, por isso que eu digo, eu não sei se eu vou cumprir essa missão com louvor, mas eu estou tentando, tá? Bom, primeiro vamos falar de fé. O título é Espiritualidade, Fé e Aprendizado. Vamos falar de fé primeiro. O que é fé? Fé é a crença em algo maior. Fé é algo inspirado por Deus. Quando a gente fala em fé, logo tem a conotação de religião. Mas não precisa ser essa conotação com religião. A fé promove a melhora da saúde física, mental e espiritual. Eu não sei se vocês já leram pesquisas sobre fé e a medicina. É muito interessante. Tem alguns, até na internet, tem em todos os lugares que você pesquisar, se você pesquisar com seriedade, você acha, né? Já teve pesquisas de fé, a pessoa que tem muita fé, muita certeza no que ela quer conseguir, sempre colocando Deus na frente, porque Ele que é o dono dos nossos desígnios da vida. Então, se você quer, você tem vontade, pode estar longe esse patamar que você quer, um dia você consegue. É ter fé. Inclusive, a cura de certas doenças, eu já li sobre isso, médicos espíritas falando que era impossível aquela pessoa ficar curada, e a fé
o acreditar que ela ia ficar boa, realmente ela ficou boa. E era inexplicável para a medicina aquilo, né? Bom, fé também pode ser acreditar, mesmo que não entendamos todas as coisas. Quem é que entende o significado de Deus? Aquele que rege tudo. É uma coisa que, se você pensar direitinho, fica complicado na sua cabeça, porque Deus é um ser tão grandioso que muita gente não sabe explicar direito o que é. Então, na verdade, nós acreditamos, mas nem entendemos direito por que nós acreditamos, tá? Na Bíblia, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outra coisa também, em Hebreus, olha, gente, eu sou péssima em computador, eu botei tudo aqui no computador e de repente o computador vai sumir, o que está aqui vai sumir da minha vista, vocês vão ter paciênciazinha comigo, tá? Bom, em Hebreus, no capítulo 11, fala-se: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se separam e a prova das coisas que não se veem. O que é crença? Fé, crença, tem gente que diz que é sinônimo, pode até ser. A crença são convicções não fundamentadas racionalmente e que modelam a conduta cotidiana do ser humano. A crença é o pensamento que se acredita ser verdadeiro ou seguro. É a certeza, a confiança, a segurança. Agora vamos falar o que é espiritualidade. A espiritualidade é a nossa bússola, nosso norteador, dá sentido à nossa vida. Faz com que nos conheçamos melhor, compreendendo as imposições ou dificuldades que surgem na nossa vida. Que todos nós temos dificuldades, obstáculos. Tem pessoas que sabem lidar com os obstáculos e tem pessoas que não sabem lidar com o obstáculo, se revoltam. Na verdade, todo obstáculo, não há quem não tenha na vida, ou que já teve em alguma época, eles são para nos dar aprendizado. Se a gente está com dificuldade em alguma coisa, acontece alguma coisa para atrapalhar, com certeza a gente tem que tirar uma lição. Por que aconteceu isso? Como eu agi? O que eu deveria ter feito e não fiz? Então, a cabeça foi feita para pensar. Então, diante das dificuldades na vida de vocês, pensem, por que eu estou assim? O que aconteceu antes? O que eu fiz de errado? Pense, tem sempre alguma coisinha que vai aparecer para você, tá? Bom, a espiritualidade é um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. E ela é para quem busca entendimento às questões sobre a vida. É uma vivência nata do homem. Os pilares da espiritualidade é corpo, espírito e mente. A espiritualidade dá sentido à existência e nos mostra um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando na religião, no espiritismo, eu não estou falando nisso. Eu estou simplesmente falando que, gente, eu já rodei aqui, a minha folha sumiu, vai aparecer. Eu estou simplesmente falando, você pode ser de qualquer religião, tá? Que você, quando você tem a sua crença em alguma coisa, você tem, isso é espiritualidade, tá? Isso é espiritualidade. A espiritualidade é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo.
Através do estudo da espiritualidade, nós conseguimos conhecer, aprendemos a lidar com o outro melhor, a conhecer um pouquinho do outro. Mas primeiro, nós temos que nos conhecer primeiro e saber lidar com os nossos problemas cotidianos. Isso é muito importante para a gente conseguir ajudar o outro, tá? Não julgar, ajudar, tá? A espiritualidade atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade de viver. Então, a espiritualidade é uma coisa assim importante, seja de que religião você for, a sua fé é uma coisa muito importante para a sua vida, para você ultrapassar qualquer problema que aconteça, saber lidar com mais paciência, com mais entendimento nas situações da vida. Agora vamos falar de energia espiritual. O que é energia espiritual? Nós precisamos trabalhar essa energia espiritual, todos nós temos. Com bons pensamentos, com boa música, natureza, leitura, oração, com aquilo que te acalma a mente. Quando essa energia se acalmar, a pessoa estará pronta para vivenciar a fé, a religiosidade, a espiritualidade e o aprendizado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, tem aquela pessoa que vive na igreja, seja ela qual for, no templo, no centro, mas saiu de lá, parece que ela se transforma em uma pessoa diferente, uma pessoa que quase tem raiva da vida, do mundo. Ela não está lidando com a energia espiritual dela bem. Simplesmente tudo que ela escuta nesses locais sagrados, ela está botando pelo ralo. Ela não faz uso dos ensinamentos que ela aprende nesses locais. Ela simplesmente, enquanto está lá, ela pode até fazer parte, ajudar e tal. Saiu de lá, é outra pessoa. Isso não. Então, para essa pessoa, esse tipo de energia espiritual que ela tem, de espiritualidade, não adianta nada. Ela não está fazendo valer o que ela escuta. Ela normalmente deve ser uma pessoa egoísta, que faz o que quer e diz o que quer, e o que ela escutou, escutou lá dentro, depois acabou. Não pode ser assim. Numa palestra que a gente, ou numa sessão de aprendizado, de estudo, em qualquer templo, em qualquer centro, nós temos que tirar bons conselhos, bons estudos, porque tudo que é dito tem fundamento, não são palavras jogadas assim ao léu. Então, se você frequenta um lugar desses, você tem que fazer bom uso das palavras que você ouviu, tá? E assimilar as lições. Isso é muito importante. Agora, o entendimento da espiritualidade é o entendimento da vida, de nós mesmos, compreender melhor o nosso mundo e o mundo que não vemos. Tem certas religiões que acreditam em outras vidas, em outros mundos. Então, eu estou falando sobre isso. Traz também o entendimento sobre você mesmo e sobre todas as outras pessoas. Com esse entendimento, você fica mais tolerante com as pessoas, porque é difícil. O ser humano é um ser difícil. Ainda mais se ele não tiver uma orientação espiritual, uma fé, ele é vamos dizer assim, um trem doido. Sai derrubando tudo. Não pode ser assim. A gente tem que ter o que é o nosso freio na vida é a fé que a gente tem, a nossa espiritualidade, a nossa crença, tá? O que é entendimento? O entendimento, eu falei entendimento da espiritualidade e vou me alongar mais um pouquinho.
É um cair em si, é compreender, é um encontro com a verdade. A espiritualidade está ligada ao entendimento e aperfeiçoamento do próprio indivíduo. Agora a gente vai falar do espiritismo, que eu estou falando porque é a minha religião, tá? O espiritismo é a ciência que trata da origem da natureza, da existência dos espíritos e a relação destes com os humanos. Trata da explicação do espírito com a natureza. Agora a gente vai falar sobre religião. O que é religião? É uma instituição criada pelo homem, tá? Religiosidade. O que é religiosidade? É a forma como expressamos a nossa fé. E aprendizado? O que é aprendizado? É aprender com os obstáculos da vida para que os entendamos e também aprender como conseguir ultrapassá-los. É a sabedoria. É ato ou processo ou efeito de aprender. É a modificação dos conhecimentos. Só você pode fazer isso por você. E é por isso que eu falei ainda agora, você pode frequentar o teu templo qualquer e sair de lá, sair virada no capeta, né? Não adianta nada você ir, então esse aprendizado vai depender somente de você. Não adianta você assistir à missa, ir no templo, no centro espírita, e no centro de Umbanda. Não adianta se você não tirar ensinamentos. Se você não tira ensinamentos daquela crença que você tem, você está perdendo tempo, tá? Bom, e é isso que vamos fazer, aprender as lições ensinadas pelo homem lá de cima, né? Para que possamos melhorar grandemente em todos os sentidos. Também definimos o aprendizado como denominação dada a mudanças permanentes de comportamento como resultado de treino ou experiências. Isso é a consciência do ser. Agora a gente vai falar sobre sabedoria. Sabedoria é o poder do julgamento certo. É a habilidade para discernir qualquer situação e saber o que precisa ser feito. Então, se você escuta esses ensinamentos no seu templo, no seu centro, e não aprendeu nada, você não adquiriu, você não acumulou sabedoria. Você jogou o seu tempo fora, tá? Educação espiritual é a construção de valores humanos para uma ética de justiça, solidariedade e respeito pelas diferenças. É desenvolver as potencialidades mentais e a consciência do ser. É pertencer e transcender. Acalmar a nossa mente e o coração é necessário para uma verdadeira ligação com a espiritualidade. Então, falando do título do que eu coloquei, a fé, mais a espiritualidade, mais o aprendizado, o que vai dar esses três elementos? Vai dar o autoconhecimento. É bem importante isso, tá? Sem por exemplo, a fé e o aprendizado, sem a espiritualidade fica capenga. A fé e o aprendizado, a fé e a espiritualidade sem o aprendizado fica capenga. E a espiritualidade e o aprendizado sem a fé fica capenga também. Então nós temos que ter esses três ingredientes na mágica da vida, tá? Vamos prosseguir. A vida é um processo de gradativa aprendizagem em vários aspectos, no moral, no intelectual, no emocional e no espiritual. Só aprendemos fazendo. Não se aprende só ouvindo.
Só se aprende uma virtude praticando-a, vivenciando-a no dia a dia. São nossas atitudes que demonstram que conseguimos assimilar. Então, pelo jeito, é o que eu digo, pelo andar da carruagem se conhece o dono. Então, você sabe se aquela pessoa está assimilando de acordo com os atos dela, as atitudes dela. Agora, vamos ver uma frase aqui de André Luiz, bem interessante. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Senão não adianta nada, né? E no Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Qual foi a resposta que ele achou no Livro dos Espíritos? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se tomar o mal. Sua peregrinação, quer dizer, a sua jornada, será muito mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Isso tudo que eu falei está no Livro dos Espíritos. Agora vamos falar de outra coisa. Paz íntima, equilíbrio, bem-estar, discernimento, firmeza e competência nas escolhas e atitudes são conquistas gradativas. Toda aprendizagem requer aplicação prática, repetição, paciência, disposição para que paulatina e definitivamente as qualidades superiores se fixem na personalidade. Por isso, o espírito Joana de Ângeles enfatiza. Aqui é uma frase de Joana de Ângeles. Tua tarefa é de sublimação interior no dia a dia. Para quem sabe discernir, cada dia guarda uma lição. Cada lição é mensagem de experiência e cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa bênção e cada bênção traduz oportunidade evolutiva. Ai, peraí, gente, que eu já perdi. Tá vendo? No digital, eu sou um zero à esquerda. Eu apertei mais do que deveria e as páginas sumiram 3 páginas. Pronto, já voltei. Bom, paz íntima, equilíbrio, bem-estar, discernimento, firmeza e competência nas escolhas e atitudes são conquistadas gradativas. Já tinha falado isso, né? Bom, o outro parágrafo eu já falei também. Vamos continuar onde eu parei. Já falei da Joana de Ângeles, da frase dela. Foi a última coisa que eu falei, né? Da oportunidade evolutiva. Agora a gente vai aqui. A vida... Ai, meu Deus, peraí, gente. A vida é um aprendizado contínuo e eterno para a nossa evolução espiritual. E o amor e a bondade são objetos desse aprendizado. E essa nossa conversa aqui... Estou com a garganta seca. Essa nossa conversa é uma introdução aos próximos tópicos de outras vezes que eu vou falar. Nós vamos falar de tudo que é ligado ao espiritual, inclusive algum livro espírita, a gente vai
analisar, vai compreender, tá? A vida sempre se encarrega de dar uma lição àqueles que julgam que não tem mais nada a aprender. A gente aprende até na hora que morre, até na hora que está no outro patamar, do outro plano. A gente está sempre aprendendo. Agora vamos ver o que o Chico Xavier disse. É exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, que é para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo. Nunca esquecendo do mais importante, nada na vida é por acaso. Quando me deram essa missão aqui, eu entrei em pânico, gente, sinceramente, eu até chorei, entrei em pânico. Eu não tenho capacidade para isso, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso. Eu não sou palestrante, eu gosto de dar aula, eu não gosto de falar sobre um assunto, ai, eu tenho vergonha, fiquei louca. Aí fui caindo em mim, quem me deu a missão começou a me buzinar também, né, a cabeça, que eu tinha que fazer isso. Então, eu tô cumprindo minha missão. É bom, porque para preparar essa nossa conversa, eu tenho que estudar. Lógico que todo mundo que faz palestra estuda sobre o assunto, mas a minha não é palestra não, gente, é conversa, tá? Então, para ter essa conversa, eu tive que tirar frases dessas entidades, né, que são muito esclarecedoras. Aí cada coisa que eu falar, eu vou ter que fazer uma ligeira pesquisa, tá? Que eu não sou sumidade, eu não sei tudo e às vezes eu não sei nem como explicar. Às vezes alguma leitura que eu faço já é claramente para eu dar aquela explicação, tá? Não sou melhor do que ninguém. Eu tô só cumprindo o que me pediram, tá? Aí vocês também, eu gostaria que vocês também dissessem, tá bom o que eu tô falando? Tá muito repetitivo? Ou eu deveria falar sugestões? Fala sobre isso. Ou sobre aquilo. Eu vou ficar bem agradecida se vocês interagirem comigo, tá? Agora, outra frase de Emmanuel. A dor, na maioria das vezes, é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Outra frase de Joana de Ângeles. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Também vamos falar de oração, vamos falar do amor, vamos falar isso tudo, tá? Cada dia uma coisinha. Agora, uma frase de Amarílis. A mente clara, a fé, a paciência, a certeza e o autoconhecimento levarão você ao patamar para conseguir resolver os obstáculos que porventura apareçam no seu caminho. Seja firme, justo, caridoso e sincero. O resto virá por si mesmo. A chave... tem essa frasezinha que todo mundo conhece, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é a chave do aprimoramento individual. Eu falei lá no comecinho, a gente tem que se conhecer, se entender, elevar a nossa fé. Às vezes, não, eu acredito nisso. Você acredita, mas mais ou menos, né? A maioria das pessoas. Então, você tem que se jogar mais de cabeça, né? Se aprofundar mais no sentido do que você acredita, tá? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. E Santo Agostinho nos dizia, para interrogar nossa consciência quantas vezes for necessário. Então, será que eu fiz certo? Será que eu agi direito com aquela pessoa? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Você se interroga, se pergunta, né? Bom, temos a liberdade de agir e pensar. Temos nosso livre-arbítrio, portanto, procure ter pensamentos coerentes e ações justas. Use sempre seu bom senso para tomar suas decisões e agir.
Você é o responsável por isso perante Deus. Olha, a conta, eu sempre digo, a nossa conta está lá em cima, no livrinho de Deus. Se a gente aumentar o que deve, aí ferrou, né? A gente vai embora para outro plano e quando voltar vai ser pior ainda. Então a gente tem que... Eu sempre falei isso para meus alunos, muitos não entendiam. A gente aqui nessa terra, a gente tem que passar de ano, não pode repetir ano. Se a gente não passar de ano aqui com louvor, ou pelo menos tentar, quando a gente vier na outra vida vai ser muito pior. Todo mundo que está aqui no planeta Terra, nesse plano, a vida não é uma maravilha. Você pode ter dinheiro de montão, mas tem muito problema. Você pode ter dinheiro, também tem muito problema. Todo mundo tem problema. Uns problemas de relacionamento com familiares, outros com problemas financeiros, outros com problemas de saúde. Ninguém veio a passeio na Terra. Ninguém veio a passeio, tá? Vamos ver essas frasezinhas aqui. Eu gosto muito de falar de frases. Aceite o que é, esqueça o que foi, tenha fé no que será. Lembra-te sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer. Quer dizer, um novo dia errou ontem. Ai, ontem eu não fiz isso direito. Ontem, nossa senhora, não agi direito. Amanheceu, você acordou, tá na hora de você fazer um novo tipo de ação, um novo tipo de, até de pensamento. O novo dia, o amanhecer, é para você recomeçar com coisas novas, seja ideia, seja atitude, tá? A desilusão de agora será a bênção de amanhã, e a desilusão é a visita da verdade. Olha que interessante. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Outra frase: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Agora eu falo uma frasezinha de Emmanuel. Ai, meu Deus, peraí. Gente, não repara. Eu não tô acostumada a essas coisas. O negócio de computador para mim é a dificuldade. Eu faço os vídeos, mas... aqui eu já falei, peraí. Meu Deus do céu. Peraí um instantinho. Eu ia falar da frase de Emmanuel. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Lógico que para toda ação existe uma reação. Isso é uma lei de Deus. Nossas atitudes revelam o caráter e geram consequências. Abandonar a Deus, transgredir as suas leis e viver inconsequentemente são algumas das piores decisões do ser humano. Porém, as boas atitudes podem ser reflexo de um coração regenerado por Deus. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isto está na Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não guardem ódio, mágoas contra o seu próximo, por isso só fará mal a você. Não julgueis para que não sejam julgados, pois o inverso é possível. Aqui, quando a gente fala ódio, mágoas, eu sou terapeuta holística, né, ou terapeuta energética. Então, a gente vê que o somatório das raivas, das mágoas, dos ódios, isso só vai fazer mal, isso só vai
é trazer desequilíbrio na tua energia, e isso vai provocar doenças. Na medicina chinesa, que é uma medicina milenar, nós sabemos que cada órgão rege um sentido do corpo, né? Um sentido, um órgão. Então a gente sabe qual é o órgão que vai ser atacado com essa raiva, com a mágoa, com até a tristeza, tá? Até a tristeza vai te trazer a longo prazo um problema na saúde, tá? Vamos continuar aqui, já está quase acabando. A doutrina espírita nos mostra que todos os débitos que possuímos com nossos semelhantes é fundamental para que reparemos em vida. O planeta Terra é uma escola onde devemos aprender as lições oferecidas para que não se repita o ano, pois isso nos levará a encargos mais pesados em nossas reencarnações futuras. É todo o relacionamento de família, marido, tudo que entra mais em contato com a gente tem conflitos. Qual é a família que não tem conflito? Qual é o casamento que não tem conflito? E nós estamos resgatando, ambas as partes estão resgatando dívidas que ficaram lá atrás no passado, né? Então, renascemos nesse plano e aqui a confusão está formada. Quem não tiver entendimento vai ficar uma confusão maior ainda. Às vezes você tem até um entendimento, por que pai e mãe, porque mãe e filho às vezes não se dão, só brigas. Você às vezes tem um entendimento disso, mas a outra parte não tem. Então isso é muito complicado. Então faça a sua parte. Já é um grande ganho na sua vida espiritual e no seu espiritual. Chico Xavier falou o seguinte: somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. É aquele caso, você planta o que colhe. Você vai colher o que plantou. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Plantou coisa ruim, aí já era. Bom, adquirir experiência significa transformar cada erro presente em acerto futuro. As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Tenha Deus no coração. Deus é amor. Não importa a força da tempestade, com Deus todas as nuvens são passageiras. Agora eu vou falar no Salmo 23, parágrafo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele, o homem lá de cima, está contigo. Agora nós vamos ver aqui na Bíblia, João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Sempre, agora outra coisa que eu vou falar que é muito importante, sempre ser grato a Deus, não importa a dificuldade. Lembre sempre, podia ser pior, né? Agora eu vou falar uma frase de uma música da Igreja Católica. Na pior fase da minha vida, eu me agarrei muito na Igreja Católica porque eu não conhecia bem o Espiritismo. Então essa música me marcou muito. Então eu vou ler duas frasezinhas dessa música, tá? Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco e junto a ti buscarei outro mar.
Então, quando você conhece Deus, quando você conhece Jesus, você segue os seus ensinamentos, você busca outro mar, como está aqui. Você sentir essa fé, essa necessidade de oração, essa necessidade de acreditar, é muito bom. Você sente que você nunca está só, tá? Você está sempre com ele do seu lado e ameniza, e essa sensação que você tem ele do seu lado ameniza a ultrapassar os problemas na vida, tá? Então por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma coisa simples, tá? Nada muito elaborado. É uma coisa que todo mundo entenda, e que eu também entenda, né? Para poder passar para vocês. E na próxima palestra eu vou falar sobre o amor. O amor de uma maneira geral, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Podem fazer perguntas ou dar sugestões lá nos comentários, tá? E se gostaram, vocês dão um like, compartilhem com quem você acha que gosta de ouvir sobre o espiritismo, né? Que vai ser a minha base. Não que eu não fale em outras coisas, eu posso falar da vida até de um santo que eu admiro. Isso está enraizado em nós que tivemos uma formação católica. Então, eu posso falar da vida de um santo, os exemplos que ele deu, eu posso falar isso, qualquer coisa. Eu vou montando, assim, a minha conversa com vocês de acordo com o que vai aparecendo. Aqui nesse texto, em algum lugar, a gente falou em ter amor pelas pessoas. O amar a Deus é muito importante, e respeitar a Deus. Também a gente tem que respeitar as pessoas e amar outras pessoas. A gente tem vários tipos de amor. Você pode não conhecer a pessoa, mas você tem aquela simpatia, aquela afinidade. Isso faz você jogar uma energia boa em direção àquela pessoa, a energia do amor. Tá? Então, compartilhem, deem um like, indiquem para amigos. Esse canal aqui é um canal bem versátil. Nós vamos falar sobre várias coisas, cursos e oráculos, tá? Agradeço a companhia de vocês. Até a próxima. Deus abençoe a todos.